E nós vamos seguir nesse assunto seleção brasileira para falar do Estevão, né? Ontem ele mais uma vez começou como titular. A seleção brasileira iniciou com Ederson, Militão, Marquinhos, o Magalhães e o Alexandro, Casimiro e o Bruno Guimarães. À frente, Rodrigo, Vinícius Júnior, com Matheus Cunha e Estevão. Esse o Brasil titular ontem contra Senegal, e o Estevão mais uma vez marcando e sendo importante, e aos poucos, né, Flávio? Ou até mesmo já dá para dizer que ele já tem a vaga garantida nesse time titular da seleção brasileira, mas eu vou ser aqui cauteloso, né? Aos poucos vai garantindo essa vaga no time titular. Na Copa vai estar com certeza, e no time titular, essa é a pergunta que eu faço para você, Flávio. Eu acho um pouco precipitado falar em time titular, mas ele tem mostrado muita personalidade no Chelsea, muita personalidade na seleção. É o artilheiro do período Ancelotti, é muito louco isso, mas é ele o artilheiro. 4 gols. É um garoto, né? Um menino, poxa. Até outro dia estava jogando aqui, né? E isso é uma perspectiva ótima. Ele fica muito à vontade. Ontem era muito gozado que o Brasil estava jogando pelo lado esquerdo e ele isoladinho lá do lado. Eu falei, pô, primeira bola que ele pegou, ele cortou e meteu e fez o gol. Há muita confiança nele, a gente nota que os jogadores confiam, tocam nele com confiança. Ele tem muita personalidade. Então, Copa, concordo com você, menos que Deus o livre, né, tem uma contusão, alguma coisa, mas titular aí, sabe, aquela reta de chegada. Normalmente não se acerta o time tão antes assim, né? Então, o time, a gente citava a maior seleção que eu vi jogar, né, que foi a seleção da Holanda de 74, ela foi acertada com 3 semanas antes da Copa. A própria seleção de 70 foi acertada depois de maio, né, de 70. Então é muito cedo para se imaginar um time montado. É isso, vai ser desse jeito. Creio que o caminho está por aí, está muito perto disso. Agora, o Estevão vai estar, os titulares, teoricamente titular o Vinícius Júnior, né? Que tem já né? Já está hoje com status importante. No mais, temos um time base, sim, onde o Estevão está, mas ainda um pouquinho cedo. Mas ele está num caminho maravilhoso e é uma arma importantíssima para o Brasil na Copa do ano que vem. 4 gols nos últimos 5 jogos do Estevão pela seleção brasileira. Só não marcou contra Bolívia e Japão, partidas que ele entrou no segundo tempo, né? E começou no banco de reservas. E pro Piperno e o Mauro também seguirem na discussão aqui, Estevão, como o Flávio falou, né? 4 gols pela seleção brasileira na era Carlo Ancelotti, é o artilheiro desde a chegada do técnico italiano. E um outro detalhe é que a dupla Vinícius Júnior e Rodrigo tem cada um, né, 2 gols. Ou seja, Estevão tem até o momento o dobro de gols de Vinícius Júnior e Rodrigo sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Piperno. Então, os relatos aí indicam que o Carlo Ancelotti, Carleto, teria ficado empolgado com o Estevão desde o começo. Né? Gostou lá, achou que, enfim, era um jogador de um talento muito diferente. E eu acho que ele, também o jogador está muito à vontade com isso, né? Veja, o Estevão terminou o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, em alta por conta do golaço que ele fez contra o Chelsea e que, coincidentemente, é o time para onde ele estava se transferindo naquele momento, né? E isso ajudou muito a recepção dele lá na Inglaterra. Ele entra, sai, não é titular ainda, né? Na maioria dos jogos, inclusive, ele vem do banco, mas não foram poucos os jogos em que ele participou bem, inclusive fazendo gol em jogo importante. Na vitória sobre o Liverpool, por exemplo, né, foi lá com o gol dele. Então, é um jogador que vem ganhando espaço no seu time e com o Ancelotti mais ainda. E o Ancelotti gosta desse tipo de jogador versátil, que pode cumprir mais de uma função e, sobretudo, isso é um traço interessante, né? Os olhos dele brilham com esse negócio diante do jogador extremamente hábil e técnico que o futebol sul-americano produz, né? Ele gosta disso, né? Se deu muito bem com esse tipo de jogador. Esses jogadores foram fundamentais nos grandes times, em alguns dos grandes times que ele dirigiu e com os quais ele conquistou o título. Por exemplo, no grande Milan, né, dos anos 2000 e pouquinho,
Ele tinha o Kaká, e o Kaká no auge da forma, no momento em que o Kaká se tornou o melhor do mundo, né, ganhou, né, o prêmio lá de melhor do mundo, foi sob o comando do professor Ancelotti. Então, sabe, trabalhar com esse tipo de jogador não é exatamente uma novidade para ele, o que é ótimo, não só para o Estevão, mas também para esse perfil que a seleção brasileira tem agora, porque é um Brasil que nos últimos tempos, e a gente já discutiu isso aqui exaustivamente, tem sim produzido muitos atacantes de excelente qualidade, mas às vezes falta um pouquinho mais de gente no meio-campo. O Estevão, em 10 jogos, 10 gols marcados. O Vinícius Júnior, 10 jogos, 4 gols marcados. O Vinícius Júnior, em 44 jogos, tem 8 gols marcados. Ou seja, o Estevão fez metade dos gols do Vinícius Júnior em 1/4 dos jogos pela seleção brasileira. É um número muito considerável, né, que tem que ser colocado ali na discussão. O Vinícius Júnior, na seleção brasileira, não entregou ainda o seu melhor, né, o seu auge de Real Madrid, e o Estevão, nessa trajetória inicial, vai deixando o torcedor com bastante expectativa, né, Mauro? E até interessante o que a gente tem falado sempre, é uma realidade, o Vini, dos melhores jogadores do mundo, para não ir tão longe, deste século, nenhum jogou tão pouco na seleção nacional quanto o Vini Júnior. E o Vini foi merecidamente o melhor do mundo, e até quando ele pede a premiação da Bola de Ouro para o Rodri, também merecia estar ali, né? E o que é legal também em relação ao Ancelotti, ele foi o melhor do mundo jogando pela equipe do Ancelotti. Claro que pelo Real Madrid fica mais fácil, mas vai jogar no Real Madrid, né? Vai sair de São Gonçalo, a história fantástica que tem o Vini para fazer, inclusive com um monte de bobagem da imprensa, aquele negócio desprezível em todos os sentidos de neguebinha, né? Inclusive com o próprio Negueba. Assim, é um desrespeito. Quando tem um humorista que faz parte do jogo, mas a gente entra nessa, é lamentável. Mas enfim, aí o Vini tá bem e tal. Só que na seleção não tá. Mas tem melhorado, né? E o Ancelotti, na última temporada dele, talvez até preparando o campo para a chegada do Mbappé, na penúltima temporada, o Ancelotti já colocava o Vini mais por dentro, com mais intensa movimentação. E cada vez mais é legal que assim seja, né? Aquilo que o Piperno também falou, essa dinâmica de meio campo, de ataque, que não é só o Ancelotti na seleção, outros treinadores fazendo como uma reação ao ataque posicional, e não tem aqui certo ou errado, tem o que dá mais certo e dá errado em termos de desempenho e sobretudo de placares, ainda mais um mundo tão resultadista e só no campo do futebol, mas essa movimentação, essa dinâmica, essa movimentação eu gosto muito. O próprio Flávio citava agora, quem melhor fez na história, e durante um mês apenas, e não na final em Munique, a Holanda de 74, né, que era um carrossel, uma revolução laranja, aqueles blocos de pressão, alguns até exageros, aquela coisa de vir 8 jogadores morder o jogador adversário, fazer a linha de impedimento, era lindo, né? Mas até nesse caso um desgaste de energia, mas segue o jogo, e foi um jogo brilhante de uma equipe que não ganhou a Copa, mas conquistou o mundo, a Holanda da Copa de 74 na Alemanha Ocidental. Mas assim, o Vini acho que vai chegar nesse ponto ainda, tem vontade, tem aplicação, ainda é muito jovem, muito qualificado, e não entendo o Brasil sem o Vini. Aliás, um dos deméritos do Tite foi ter dado pouco espaço, às vezes o prender numa camisa de força tática só pelo lado esquerdo e tendo que cumprir muitas funções defensivas, mas eu entendo que o Vini vai chegar lá, como o Estevão já está chegando rapidamente no Chelsea e também na seleção brasileira. E insisto, com uma concorrência muito qualificada. A primeira opção é o Luiz Henrique, você tem outras boas opções como o Savinho, você teve já um pouco mais o Antony, bem menos para mim, mas enfim, você tem outras opções. O Brasil talvez hoje no mundo não tenha a melhor seleção, não tenha o melhor futebol, não tem a melhor equipe, o melhor elenco, mas talvez é o time que mais tem opções pelas duas pontas, tanto a direita quanto a esquerda. Esquerda o próprio Vini, tem Martinelli e tem outras ótimas opções. Mas ali o Estevão está muito bem, obrigado. Eu acho até que pelo imenso potencial que ele tem, com o tempo ele pode sair só da direita, vir jogar mais por dentro, como ele jogava na base, inclusive, do Palmeiras, antes do Abel subir. Mas enfim, para esse momento é o Estevão, e com uma capacidade, como já foi destacada por você, Guilherme, goleador impressionante, né? Porque primeiro é seleção. E de novo, ele é um ponta direito, que cai por dentro, bate muito bem, cada vez mais firme, cada vez mais forte, com cada vez mais precisão as conclusões, finalizações do Estevão, mas ele não é um 9, né? Não é um cara para fazer tantos gols. Como o Vini também não é, está sendo, como eu falei há pouco, mas ele é um 11, é um ponto esquerdo, o Vinícius Júnior é um segundo atacante e tal. E é impressionante estar fazendo o Estevão em desempenho, em gols e participações realmente importantes, também com aquela outra bobagem que se falava, sobretudo a torcida do Palmeiras, de que ele era o Cuiabá Man, que ele não decidia jogos e tal. E de novo
estão falando de um cara que não tinha nem 18 anos, né? Ah, mas olha o time que ele estava assim, como ele ajudou o time. Aí você pode até discutir, o Hendrick foi mais decisivo no Palmeiras, foi muito mais do que o Estevão. Mas assim, dizer que é um Cuiabá man, que dava errado, que só faz gol contra time pequeno, acho que está aí mais uma das tantas provas da excelência do Estevão. Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram que, em diversas oportunidades, o Vinícius Júnior e o Rodrigo não passaram a bola para o Estevão durante o jogo contra Senegal. Em muitos momentos, o atacante do Chelsea estava em ótimas condições pela ponta direita, mas Vinícius Júnior e Rodrigo não tocaram a bola. Ou finalizaram para o gol ou procuraram um ao outro. Aí a pergunta para você, Flávio, é se você notou isso e se você acha que o Estevão pode ser ainda mais acionado na seleção brasileira. Você notou isso? Pelo menos é o que os torcedores ali nas redes sociais reclamaram. É um outro de idiotas mesmo. Não me surpreende nem um pouco esse tipo de coisa. Realmente é uma história bem idiota, é bem de rede social mesmo, né? Sabe por que eles não passaram? Porque eles estão acostumados a jogar juntos e porque a posição deles era melhor do que a do Estevão, só por isso. Você acha que o cara vai querer, eu vou boicotar um cara na seleção, um jovem promissor e artilheiro do time? Não. Mas é de rede social, não me surpreendeu um pouco. Surpreenderam, eles falam, olha, teve uma reunião de intelectuais e eles chegaram a essa conclusão. Mas rede social, tá tudo certo. E vou dizer, desculpa até em cima disso, tem um lance no segundo tempo, que aliás é uma das melhores... Segundo tempo? Não, acho que segundo tempo. Enfim, que uma das melhores qualidades do Vini Júnior é aquele passe que ele dá de efeito com o par de fora do pé direito normalmente, que faz cheio de curva, tal, impressionante. Ele deu um desse pro Estevão, mas o zagueiro tirou. Quer dizer, ia ser uma assistência maravilhosa. Você está errado. Ele deu já mal pro zagueiro tirar. Você é que não viu direito. Entendeu? Ele falou, não, se eu der certinho, ele vai fazer o gol. Então ele deu um pouquinho errado para o zagueiro tirar. Claro. Meia curva, né? É lógico. Meia curva só. Você lembra o Magrão, o Dr. Sócrates, com aquela talento e genialidade absurda, às vezes ele jogava as bolas com muito efeito, né? E na época do Botafogo pro Geraldão, né? Depois fez o gol do Corinthians. Vamos devagar. Passa a bola um pouquinho mais. Menos efeito, não vai rolar. E você, Piperno? Muito bom. Reparou isso ou a galera das redes sociais de fato está exagerando? Não, imagina. Grêmio, você já me ouviu falar um monte de vezes, você convive bastante comigo aqui pelos corredores e tal, também alguns ambientes ao ar livre. Exatamente. Ambientes, a gente tem imagina. Temos uma boa relação, né? Sociais e o trabalho acaba fluindo melhor, né? O Flávio está sempre convidado, mas o Flávio boicota nós. O Flávio não gosta eu passo do Vini. Então. Ô, Piperno, quando você quiser saber se eu vou no lugar, pergunta se eu vou. Se eu disser que vou, esquece. Quando eu disser eu vou, se eu aí vou pensar e tal, pode ser. Se eu disser eu vou, quando que eu confirmo, é porque eu não quero ter a menor vontade de ir e eu já confirmo que é pro cara não ficar enchendo o saco. Então eu já confirmo. Quer ir lá hoje? E depois, vou, tô fechado. Então tá bom. Isso é um hábito meu. Me convidou pra alguma coisa que não me agrada um pouco, falo, pode contar comigo. Aí já sabe que eu não vou e depois o cara vai ficar, né? Ele não vai ligar dizendo por que eu não fui. Agora, se eu falar não vou, aí o cara vai querer explicar, entendeu? Então, pra não ter explicação. Aliás, essa é uma maneira de eu ensinar você. Quando você quer falar não, fala sim. Aí você já sabe que você não vai, mas o cara acha que você vai. Então ele não vai ficar tirando satisfação, perguntando, não vai se sentir mal amado e tal. E depois que ele não vai, o cara não vai ligar pra você e falar por que você não foi. Porque aí é passar muito recibo, né? Sim. Então é a melhor coisa. Quando você não quer ir, fala vou. Aí pronto. Então, dá tudo certo. Ou seja, Guilherme Flávio Prado não estará entre nós. Então, mas, enfim. Eu vou. Você vai, né? É assim, o Guilherme já me ouviu falando assim, que eu jamais respondi e não respondo nenhuma cretinice, provocação e bobagem de idiota de rede social, eu desprezo. Mas não quero nem saber. E, aliás, eu falo para eles o seguinte, eu acho engraçado vocês perderem os seus tempos comigo, sabendo que eu não vou retornar. Então, esse tipo de coisa é uma bobagem danada. E os dois, o Vinícius e o Rodrigo, são acostumados a jogar juntos. Um conhece o posicionamento do outro, sabe que ele não precisa olhar que o outro vai estar lá. Então, esse tipo de coisa nem vale se levar a sério. Agora, só um detalhe sobre esses meninos aqui. Eu comentei aqui outro dia, acho que o Flávio estava junto, sobre a entrevista que o Ancelotti deu para a revista Placar. E o Ancelotti deixa muito claro que ele não descartou um cara chamado Hendrick.
eu não ficaria surpreso. O Endrick volta a jogar, deve voltar a jogar em janeiro, provavelmente pelo Lyon, e eu não ficaria surpreso se ele aparecesse, desde que, claro, jogue, né? E jogue bem, se aparecesse na lista de março. O Ancelotti deu o seguinte recado para ele: jogue. E para o repórter falou: olha, o Endrick tem um enorme talento, tenho certeza que se não for agora, vai jogar a Copa de 30, 34, talvez 38, mas ainda não é para descartar a próxima. E o Neymar, se estiver bem, vai jogar. Se tiver com a saúde relativamente boa, ele vai chamar, ele já falou isso claramente. Tá complicado, ontem ele jogou melhor e tal, mas o Neymar não é descartado, gente. Esquece, não tá descartado. Ele é um cara, aliás, ele faria diferença mesmo. Em 26, você ter o Neymar, eu acho muito mais saudável do que botar um jovem promissor e tal. Coloca lá, deixa ele para jogar, para participações especiais e tal, momentos especiais. Essa minha técnica, só para... Eu aprendi com o Ariano Suassuna, que dizia o seguinte: quando o brasileiro fala, vou fazer todo o possível para ir, esquece que ele não vai. Eu já fui mais radical. Você convida o cara, vou fazer todo o esforço, pode ter certeza que ele não vai. Suassuna dizia. E eu já sou mais radical, eu confirmo. Não, pode contar comigo. Então 7h40 a gente espera. Perfeito. Agora, para seguir com você, Flávio, em relação ao Vinícius Júnior, porque assim... Hoje ele vive um momento melhor na seleção brasileira, mas no outro trabalho, aliás, nos outros trabalhos, né, com Dorival, com Diniz, com Ramon, com o próprio Tite, ele não rendeu ali o que se esperava dele na seleção brasileira. Hoje vai crescendo. Uma explicação pode ser o Carlo Ancelotti, claro, já trabalhou com ele no Real Madrid. Mas a pergunta agora é a seguinte, Flávio: você acha, até imaginando, mais uma vez, o time ideal, o time titular para a Copa do Mundo, o Vinícius Júnior tem cadeira cativa ou não? Por exemplo, o Estevão tá ali, o João Pedro também convocado, tem Matheus Cunha, tem o Richarlison, que, por exemplo, foi convocado, não vive boa fase, mas é um jogador de confiança do Ancelotti, porque já trabalharam juntos também, tem Rodrigo, enfim. O Vinícius Júnior... E tem o Vitor Roque também. Hoje o próprio Ancelotti deu uma entrevista falando que o Vitor Roque pode ganhar vaga no jogo contra a Tunísia. Então vão aparecendo alguns outros nomes. Dá para dizer que tem cadeira cativa ou também não, Flávio? Eu acho que o Vinícius, sim. Ele está no estágio acima desse pessoal todo. Diria mais, eu ousaria dizer que até o Rodrigo tem já um lugar garantido. 18 jogadores, pelo menos, né? Vai chegar uma hora que vai ter que parar de fazer teste, né? Vai começar estamos falando do time titular, né? Titular. Tá. Então, mas eu acho que o próprio Rodrigo são dois jogadores que conhecem demais o Ancelotti conhece demais jogadores. Então eu vejo como dois jogadores que, pelo menos para começar a Copa, salvo, né, Guilherme? Claro, com uma queda muito acentuada de produção. Mas nessa média de produção, ele começa a Copa com esses jogadores. E depois você vai alinhando, vai acertando e tal. Mas são jogadores de confiança que você... O próprio Richarlison, eu entendo perfeitamente a convocação do Richarlison. É um cara de confiança. Você tem a sua cota de confiança na seleção, né? É aqueles jogadores que você... Eu lembro... Só puxar um pouco pela história, o Brito, o zagueiro da seleção de 70, o Zagallo dizia que ele era um jogador de confiança dele. Ele gostava até da maneira como o Brito se comportava, ele descontraiu o ambiente, uma série de situações, e acabou sendo titular da seleção. E ele era mau jogador? Claro que não. Eu estou dizendo que, na dúvida, você chama um cara... O Joel Camargo era mais jogador que ele, mas acabou não jogando, vai ter uma improvisação no setor, porque é uma questão de confiança mesmo do treinador, de entender as ideias do treinador. E, obviamente, que esses dois jogadores, eles têm total compreensão daquilo que o Ancelotti pensa de futebol e vice-versa. Então é mais fácil, né, você moldar um time com esses dois jogadores. E, a partir daí, né, e mais o Casemiro, os jogadores que... É um Real Madrid, né? Ele vai montando aquele histórico de Real Madrid que deu bem certo com ele. Então, é um caminho a você seguir, é uma basezinha que você pega e a partir dali você vai colocando os jogadores que melhor se adaptem àquelas ideias iniciais que esses caras já têm um certo domínio. Por isso que eu acho que os dois, o Casemiro, devem estar presentes no time titular na estreia do Brasil. Fábio Piperno, essa melhora acentuada do Vinícius Júnior, que vive o seu melhor momento na seleção brasileira pós-Copa do Mundo, e você também acredita no Vinícius Júnior como titular já absoluto, pensando em Copa do Mundo,
E nessa melhora dele, é de fato o fator ali, né? É de fato o fator, é complicado. É de fato o nome de Carlo Ancelotti que, digamos assim, mudou o status de Vinícius Júnior na seleção brasileira, Piperno? Não custa a gente lembrar que é o Vinícius Júnior antes do Ancelotti chegar ao Real Madrid. Foi um jovem atacante que teve muitos problemas com o Zidane. O Zidane não fazia muita questão de mantê-lo no elenco. Naquele momento chegou-se, inclusive, a ser discutido se ele seria ou não, se valeria ou não a pena emprestá-lo. Houve até aquele episódio lá de leitura labial do Benzema e tal. Então, o Vinícius encontrou um terreno de muita dificuldade. Vou jogar até como lateral com o Zidane. Pois é, o Zidane não morria de amores por ele, não. Ele teve, o Vinícius novinho, ele teve um bom momento no Real Madrid com o Solari. Foi um interino que assumiu o time, ficou pouco, caiu logo depois da eliminação naquela Champions, né? Foi pro City, né? 2019, talvez. E aí o Solari cai, o Zidane chega e, enfim, o resto é história, né? Mas, então, o Vinícius, quando o Ancelotti chega, ele passa por um período de, não só de evolução brutal e de intensa lapidação, mas eu diria que ele reaprendeu a jogar futebol. Ele passou a jogar futebol de uma outra forma. Se tornou um jogador muito, muito melhor. Então ele passou do status de um jogador com potencial para ser um dos melhores atacantes do mundo. Então foi uma virada em tanto na carreira dele. E é óbvio que a relação entre os dois, ela sempre foi muito próxima. Nesses últimos tempos, nos vários episódios bastante críticos em que o Vinícius acabou tendo algum protagonismo, o Ancelotti foi, em muitos momentos, o lastro que ele teve para bancar algumas brigas. Então eles têm uma relação muito próxima, e é óbvio que assim, o time começa pelo Vinícius e depois o Ancelotti vai lá ajustando os outros. Há uma relação imensa de confiança entre os dois. Aliás, falando em confiança, vocês estão reclamando de barriga cheia, né? Que a seleção não dá tudo isso e tal. Vai se colocar na pele de um italiano que acaba de tomar 4-1 da Noruega em casa, né? Tiraram o Haaland, aos 89 entrou o Larsen e fez o gol. Fez o gol. E o Haaland deve estar bravo. Pô, era pra ser meu. Era pra ser. Crise na Noruega, pronto. E aí, Mauro Betting, Vinícius Júnior, pra gente fechar esse assunto inicial da seleção brasileira. Na Itália. Ai, Desculpa o termo. Eu vou falar o termo italiano. Cazzo. Mas parece que também se sabe o que é. Se der um sorteio, Itália e Suécia, por exemplo. Suécia nem foi, né? Não, mas é porque aí tem uma outra gambiarra dessas eliminatórias aí. Eles vão puxar 4 da Nations League. Aí a Suécia entra. Aliás, é de fazer inveja para regular. E a Itália vai ser cabeça de chave. Se bobear, o Equador entra numa vaga na Europa. Porque a gente reclama do antigo regulamento da Taça Rio do Brasileirão dos anos 70. A Itália vai ser cabeça de chave se entrar, gente. E se ela perder... Não, perder a cabeça. Ela perdeu a repescagem, o time que ganhar a repescagem vai ser cabeça de chave. Ou seja, se fosse há um tempo atrás, a Macedônia do Norte poderia ser cabeça de chave. Porque ele inclusive eliminou a Itália, né? E aí, Mauro, sobre o Vinícius Júnior? Cara, assim, eu gosto demais dele, do Flamengo, toda a história, a trajetória, falo sempre, é o Muhammad Ali dentro e fora de campo, que ele já suportou, que ele peitou, que ele teve coragem e tal. Torço demais por ele e pela seleção brasileira, por óbvio também. E a questão de tempo até de adaptação exatamente com o Ancelotti, né? E eu fico pensando, só rapidinho em relação ao 9... Eu adoro o Pedro, acho que tem que estar nos 26, ele tendo, claro, condição que ele não está tendo agora por conta da lesão, da fratura no braço. O Pedro é um cara, o João Pedro, e de novo, né? Estamos agora em novembro de 2025. Em novembro de 93, a gente já sabia que o Ronaldo era um negócio impressionante, o fenômeno, né? Mas ele ainda não havia estreado na seleção, só estrearia em março, entrando no segundo tempo contra a Argentina, e menos de 4 meses depois ele estava no grupo do Tetra. Não jogou, nem era para entrar em campo, porque ele estava muito amuado e não foi preciso no Tetra. Em novembro de 2001, Kaká e Kleberson ainda não haviam sido convocados pelo Filipão. Foram em janeiro, no amistoso, no 6-0 contra a Bolívia. O Kaká jogou poucos minutos, mas esteve no Penta, e Kleberson foi fundamental quando entra na seleção brasileira para dar o equilíbrio que o time não tinha.
também é um cara que estreou na seleção brasileira em janeiro de 2002. E em 2001 ele estava muito bem, ele ajudou a levar o Furacão, o Atlético Paranaense, ao título brasileiro contra o São Caetano, mas era um cara que, inclusive, até depois na carreira, não foi tudo que foi. O Kaká foi o melhor do mundo, o Ronaldo, ao final das contas, foi 3 vezes, mesmo com as lesões e operações nos joelhos. Então, assim, tem tempo até lá. Não vou dizer que vai pintar alguém assim, mas que pode se consolidar, pode se solidificar. Pegar o exemplo italiano do Schilacci, que mal conseguia ser titular na Juventus em 90, o Flávio estava lá na Itália, foi artilheiro e craque da pior Copa que eu vi na vida, mas estava lá, né? O Salengo, que fez 500 gols em Camarões, depois até foi trabalhar com o Parreira e o Moraceira lá no Valência a partir de 94, não era grande coisa, aquela coisa que a gente diz sempre, a história das Copas é o funcionário do mês do McDonald's, às vezes é o melhor cara do mês, que elas ganham como prêmio não trabalhar o mês inteiro, porque ninguém nunca viu um funcionário do mês trabalhando quando tá lá, ou tava lá a fotinho dele nas lojas do McDonald's. Então assim, até lá tem tempo, né? E tem condições e tem gente para fazer um time hábil bem melhor.